Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 104. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico baseado na Bíblia Rota 66, Bíblia de Estudos do pastor Luiz Saião. Hoje eu vou ler para vocês a 1 Reis dos capítulos 12 ao 15. Mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus amado Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor Deus, pela tua bondade. Só o Senhor é um Deus cheio de amor, compaixão, cheio de bondade, fidelidade, aquele que nos proporciona misericórdias renovadas todas as manhãs. Nós só temos que te agradecer, Pai, pela oportunidade que temos tido de te conhecer melhor através da leitura da tua palavra. Pedimos para que teu Espírito Santo, Pai, nos ajude a entender o que vamos ler hoje, nos dando compreensão, sabedoria e que possamos conhecer algo novo do Senhor hoje, como nunca vimos antes. Muito obrigada, Pai, por esse momento. Abençoe cada pessoa aqui representada. Dê sua direção, sua proteção, tudo para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 12. A revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei, assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo muito pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido a seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder este povo? Eles responderam: Se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhes uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo. Perguntou-lhes: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: Voltem a mim daqui 3 dias. E o rei lhe respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai tornou pesado seu jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aias. Quando todo o Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé para as suas tendas, ó Israel? Cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas. Quando, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino.
Entretanto, veio essa palavra de Deus a Semaias, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e Benjamim e ao restante do povo. Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas, voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para suas casas conforme o Senhor tinha ordenado. Bezerros de ouro em Betel e em Dan. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. 1 Reis, capítulo 13. O homem de Deus que veio de Judá. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi ajudar a Betel quando Jeroboão estava em pé, junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, ó altar! Assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará o sacerdote dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prenda-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma água, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada neste lugar, pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selar o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou um profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito voltar
E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram um cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: É o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: Selem o jumento para mim, e eles o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um exclamando: Ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: Quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Põe os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras na cidade de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. 1 Reis, capítulo 14. A profecia de Aias contra Jeroboão. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente, e este disse à sua mulher: Use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde viveu o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele dirá a você o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu seu pedido e foi à casa de Aías, em Siló. Ora, Aías já não conseguia enxergar. Tinha ficado cego por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito: A mulher de Jeroboão está vindo para perguntar a você acerca do filho dela, pois ele está doente e você deve responder assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Quando Aías ouviu o som dos passos junto à porta, disse: Entre, mulher de Jeroboão. Por que esse fingimento? Foi encarregado de dar mais notícias a você. Vá dizer a Jeroboão que é isto que o Senhor, o Deus de Israel, diz: Tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, meu povo. Tirei o reino da família de Davi e dei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para você outros deuses ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo, seja livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá. Quando? Agora mesmo. E o Senhor ferirá Israel, de maneira que ficará como junco balançando na água. Ele desarraigará Israel desta boa terra que deu aos seus antepassados e os espalhará
para além do Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. E ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirza. Assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles o sepultaram e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predissera, por meio do seu servo, o profeta Aías. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras e como governou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos e então descansou com seus antepassados. E o seu filho Nadab foi o seu sucessor. O reinado de Roboão, rei de Judá. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que fez estão descritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá e o seu filho Abias foi o seu sucessor. Vamos abrir o navegador para 1 Reis, capítulo 11, com o nosso mini estudo bíblico. Jeroboão se exila no Egito, mas volta quando o filho do rei Salomão assume, já que é inexperiente e arrogante e não aceita o conselho das autoridades, pois prefere se guiar pela cabeça dos amigos iguais a ele. O povo não aguenta mais viver debaixo da opressão causada pela opulência e riqueza do reinado anterior. Mas Roboão, filho de Salomão, entra numa dividida com o próprio povo e perde a partida. Isso divide a nação e Jeroboão passa a ser rei sobre 10 das 12 tribos, ou da parte norte, chamada Israel. Roboão fica apenas com Judá e Benjamim. Quanta confusão nessa triste situação. E as complicações não terminam por aí. Jeroboão planeja seu governo após a divisão e decide se afastar definitivamente da direção divina. Para evitar o domínio de Roboão, ele caminha para a total idolatria. A glória atingida por Salomão está fragilizada. O reino de Israel nunca mais será unido. O rei que dá mais atenção ao luxo do que à aliança divina faz toda a riqueza e beleza da nação se perder por causa da sofrida dividida. Isso só acontece porque Salomão não dá a Deus a devida atenção. Como entender o sucesso fácil de Jeroboão? É importante perceber que as tribos não estavam devidamente unidas. Quem conseguiu começar a unificar foi Davi, mas de maneira muito recente, ainda precisando se consolidar. Não houve tempo suficiente para estabelecer uma unidade concreta. Como Davi e Salomão, seu sucessor, eram de Judá, havia distanciamento das tribos do norte, e Jeroboão trabalhou em cima dessa fragilidade. Além disso, o paganismo nunca foi completamente erradicado da realidade religiosa da nação, e ao investir nessa espécie de sincretismo popular, se deu bem e teve sucesso. Quem são Aías e Semaías e como desapareceram da história? Existem diferentes tipos de profetas na Bíblia, e no início da monarquia de Israel,
O profeta era uma espécie de funcionário da corte, trabalhando como aliado ao rei. Só mais tarde surgem os profetas literários, como registros escritos. Não temos muita informação detalhada sobre esses dois, mas sabemos que tinham acesso ao rei e eram uma espécie de conselheiros e até registradores dos atos do governante, como aparece em 2 Crônicas. O que Roboão quis dizer com castigar o povo com escorpiões? Essa tradução não ajuda na compreensão. A NVI fala em chicotes pontiagudos, porque neste caso o objeto era uma espécie de pontinha de ferro muito fina, colocada na ponta do chicote para machucar ainda mais, como um caco que furava a pele. Roboão é quase um pós-adolescente, revoltado e birrento, que queria colocar piercing nas costas dos outros à força. Com atitude imatura, não soube lidar com a nação. Fechando a trilha, tome bastante cuidado, pois um pouquinho só de tolice é suficiente para se fazer uma grande burrice. Vamos abrir o navegador em 1 Reis 13:14. O reino ruiu, a casa caiu. Como bem sabemos, o reino de Israel cai em ruína e se divide por volta de 930 a.C. O norte fica nas mãos de Jeroboão, filho de Nebate, que foi refugiado político no Egito, no tempo de Salomão. Após a morte de Salomão, Jeroboão vê sua oportunidade de retorno e lidera as 10 tribos do norte, em oposição a Judá e Benjamim no sul, sob direção de Roboão, o sucessor da família real. Confusão política não é um privilégio dos dias de hoje. O texto fala de um homem de Deus indo a Betel avisar Jeroboão que constrói um altar dedicado a um bezerro, sobre o que o Senhor irá fazer como resultado da idolatria. Descobrimos que o reino de Jeroboão é totalmente afastado da aliança divina. Isso não pode ficar assim, deve haver intervenção. A palavra de Deus, por intermédio do profeta, terá seu cumprimento no ano 621 a.C., com o futuro rei Josias, que vai destruir esse altar ligado à apostasia do povo. Quando Jeroboão, revoltado, tenta prender o profeta, fica paralisado, e só com a intercessão do homem, o braço volta ao normal. Jeroboão, que não é nada bobo, resolve tentar uma aproximação cheia de interesse, mas Deus avisa o profeta para não se envolver com esse tipo de gente. Uma situação inusitada acontece quando o profeta encontra um idoso fingido que mente ter recebido uma palavra divina também. O profeta perigosamente aceita uma orientação contrária àquela recebida do Senhor e cai na cilada. Por isso acaba sendo morto por um leão na estrada. Quando todos sabem da notícia, se confirma a seriedade da palavra divina. Mesmo assim, Jeroboão não muda o comportamento. Ainda que tenha ficado bem claro que a rebelião é desrespeito, não ficarão sem castigo. No capítulo 14, há algo interessante, pois vemos que na hora da dificuldade a pessoa lembra de Deus de verdade. Apesar da mistura religiosa e idolatria total, quando seu filho fica doente, Jeroboão manda sua mulher disfarçar da casa do profeta Aías, inclusive com presentes para tentar comprá-lo. Apesar de idoso e já cego, Deus já revelou a verdade e a palavra do profeta é direta e assustadora. A casa vai cair e o reino vai ruir. A dinastia de Jeroboão não vai durar, não tem como se sustentar. A palavra de Deus se cumpre. Enquanto isso, no reino do sul, Roboão estabelece sua liderança e seu domínio dura um pouco menos do que o do seu rival do norte. As coisas por aqui também foram muito complicadas e tristes. É lamentável que o reino de Jeroboão tenha cedido à idolatria, mas em Jerusalém, na sede do grande templo dedicado ao Senhor, não é diferente. Com Roboão, a casa também cai, e o reino entra em ruína por causa do absoluto afastamento e falta de compromisso com Deus verdadeiro. Ele é atacado por Sisaque, rei do Egito, e isso termina em grande tristeza e confusão que se espalha por toda a nação. Ouvindo a história de Jeroboão e Roboão, só podemos lamentar toda a imensa destruição. A divisão do reino acontece por rebelião ou intervenção divina. O texto diz que foi a rebelião de Jeroboão contra Salomão, mas ao mesmo tempo, não é porque o ser humano age consciente e livremente na história que Deus está fora de cena. A coisa é paralela.
pois enquanto acontece a revolta, o próprio Deus disse que deu a oportunidade de um bom reinado, mas a pessoa escolheu um procedimento completamente equivocado. Os desmandos e os erros humanos não tiram de Deus o comando soberano sobre a história. Como o homem de Deus cai na conversa de um falso profeta? Vemos que, apesar de ser um profeta, é apenas ser humano e imperfeito. Qual foi o grande erro? Ele tinha a obrigação e a responsabilidade de consultar o Senhor nas decisões. O grande rei Davi teve problemas por não consultar a Deus quando deveria. Ao agir livremente e independente da orientação divina, o resultado foi catastrófico. Mesmo alguém espiritualmente abençoado, se não consulta a Deus no que faz e diz, também terá sérios prejuízos na vida. Como Jeroboão pôde instituir uma nova religião, ele não temia a Deus? Não dá para saber o que se passa na cabeça desse líder, mas já deu para ver que a fé do povo é complicada e meio mesclada, misturada com o paganismo, num sincretismo com a fé no Deus verdadeiro, e tudo arqueologicamente comprovado. Jeroboão agiu do ponto de vista sociológico e político, sabendo que podia manipular a religião, querendo domínio e poder sobre a nação, desconsiderando Deus e a sua vontade. Não dá para saber se era crença real no sincretismo como o melhor caminho, ou apenas desprezo pela aliança divina. De qualquer maneira, seu procedimento foi absolutamente inadmissível e rejeitável. Que menção é essa de Josias dos séculos antes de nascer? Os estudiosos têm posições diferentes. Os mais conservadores acham que realmente é uma profecia antecipada e que, sem dúvida, Deus pode revelar o nome de qualquer um, até porque Josias é um nome bastante comum na época, o que não atraria preocupação a Jeroboão. Outros entendem que, como o texto foi escrito na época de Jeremias, no cativeiro, a profecia já teria contornos bem definidos e os detalhes têm a ver com a redação posterior. De qualquer maneira, a ênfase da profecia é o seu conteúdo ético de advertência. A preocupação com a predição é mais nossa do que a do autor. O Deus Todo-Poderoso não teria qualquer dificuldade em revelar o que quer que fosse com antecedência. Mesmo sendo filho de Salomão, Roboão era idólatra e mau? De Salomão a Roboão só vemos problemas e confusão. A chave está na permissão que mulheres estrangeiras tiveram para conduzir o coração e as decisões de Salomão. A mãe de Roboão era amonita e certamente não o criou como uma fidelidade zelosa para com Deus. Depois de adulto, seus caminhos são tortuosos e indevidos, porque o que parece ser um pequeno problema no início se torna uma grande complicação no final. Por que o ritual pagão tem árvores, postes, montes e até prostituição? O paganismo era uma espécie de adoração de fertilidade. Eles procuravam montes altos por serem mais próximos do céu, que é onde vive Baal. As árvores frondosas apontavam os lugares de fertilidade da terra. Os postes e colunas são geralmente símbolos fálicos, e essas celebrações envolviam alto grau de orgia sexual, o que trazia o triste fenômeno social da prostituição religiosa, que ainda existe no mundo todo até hoje. A ideia era se relacionar sexualmente para se aproximar da divindade pagã. Por isso a Bíblia chama essa coisa de prática detestável e abominação. A idolatria tinha um pano de fundo mais terrível do que se imagina. Fechando a trilha, quando se permite uma pequena rachadura, com certeza virá a maior queda futura. Não se esqueça dessa advertência da palavra divina. Amém? E assim nós terminamos mais esses 3 capítulos. Espero que tenha sido bênção para você e eu te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.